Bom dia, pessoal. A gente vai começar agora a falar sobre o módulo 10, da frente 4, semelhança de triângulos. Então, vamos lá. O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são aqueles que têm lados homólogos proporcionais e têm ângulos homólogos congruentes. Então, tem seus ângulos de medidas iguais e tem seus lados formando uma proporção. O que a gente está querendo neste módulo é calcular a medida de alguns lados dos nossos triângulos. Para isso, nós vamos observar alguns critérios de semelhança. Na verdade, temos 3 critérios de semelhança. Então, eu vou te dar algumas informações dentro dos nossos triângulos e você vai ver se você consegue encaixar essas informações num dos 3 critérios de semelhança dos nossos triângulos. Então, vamos começar. Por exemplo, se você identificar 3 pares de lados proporcionais nos nossos triângulos, eu digo que eles são semelhantes. Ou se você identificar 2 pares de lados e entre os 2 pares de lados, um par de ângulos de medidas iguais, também estes triângulos serão semelhantes. Mas o caso que nós vamos usar com mais frequência, onde estão todos os nossos exercícios, é este terceiro critério, quando eu vou identificar 2 pares de ângulos de medidas iguais. E se eu tiver 2 pares de ângulos de medidas iguais, automaticamente a gente terá 3 pares de ângulos de medidas iguais. Então, vamos dar uma olhadinha e vamos tentar identificar quem são os ângulos de medidas iguais para montarmos razões em frente aos ângulos de medidas iguais, quem serão os nossos lados proporcionais. Então, vamos começar aí a ler os nossos exercícios. Então, acompanha comigo aí o exercício 1. Olha o que ele diz. Um observador situado no ponto O, localizado às margens de um rio, está querendo determinar a distância de onde ele está até o ponto P, que está localizado na outra margem do rio, mas sem atravessar o tal rio. Para isso, ele marca com estacas outros pontos do lado da margem onde ele se encontra, onde ele está, de tal forma que os pontos P, O, B estão alinhados entre si, assim como os pontos P, A, C também estão alinhados. Além disso, ele diz para a gente que o lado OA é paralelo ao lado BC, que o lado AB mede 25, que o lado BC mede 40, que o lado OB mede 30, conforme a figura aí abaixo. Pergunta-se: qual é a distância em metros do nosso observador até o tal ponto P? Então, vamos identificar uma figura, vamos tentar identificar os ângulos da nossa figura e vamos ver se a gente encontra ângulos de mesma medida nos 2 triângulos em questão. Então, vamos começar. Exercício 1, temos inicialmente
um triângulo grande, cujos vértices são os pontos P, B e C, cujos ângulos internos são os ângulos P é um ângulo, aí a gente tem outro ângulo que é o ângulo B, e temos aí um terceiro ângulo que vai ser o ângulo C. Daí a gente vai construir aqui, como ele diz no enunciado, um lado paralelo ao lado BC, que é o lado OA. E vamos lembrar um pouquinho de umas aulas lá atrás. Retas paralelas cortadas por transversal, eu vou ter ângulos correspondentes, ou seja, ângulos de medidas iguais. Retas paralelas cortadas por transversal, eu vou ter ângulos de medidas iguais. Pronto! Eu já consegui identificar nos dois triângulos 3 pares de ângulos de medidas iguais. Então, vamos lá as informações. Ele diz para a gente que OA mede 25, então, em frente ao ângulo vermelho, 25. E no triângulo grande, em frente ao ângulo vermelho, 40. Ele diz para a gente que OB mede 30. E eu quero o valor desta medida x. Então, vou desenhar estes dois triângulos separadamente. Então, nós temos aí o triângulo POA, que é o pequeno, e temos o triângulo grande, que é o PBC. Então, vamos aos ângulos e as suas respectivas medidas para ver como é que nós vamos montar a relação entre os lados proporcionais. Então, no triângulo grande, eu tenho aqui um ângulo vermelho e esta medida é quanto? 25. No triângulo grande, eu também tenho este ângulo congruente, é comum para os dois triângulos, e esta medida mede quanto? 40. Daí eu tenho aqui um ângulo verde, E tenho ainda agora aqui um ângulo azul, esse lado mede x, um ângulo azul, onde este lado é a medida de todo este segmento. Quanto mede todo este segmento? X mais 30. Então, pronto. Tá aí o que eu tenho que resolver. Tá aí os meus lados homólogos proporcionais. Então, eu posso escrever assim. Em frente ao ângulo vermelho, 25. Em frente ao ângulo vermelho, 40. Em frente ao ângulo azul, x. Em frente ao ângulo azul, x mais 30. Pronto, eu formei uma proporção. Agora é só resolver a minha proporção. Então, vou dividir aqui por 5, dá 5, aqui por 5 dá 8. Vou multiplicar em cruz e vou terminar de resolver. Então, vamos lá. 8 vezes x, 8x, igual ao quíntuplo de x mais 30. Então, vamos lá. Abrindo parênteses aqui, aplicando a nossa distributiva, eu vou ter 8x são 5x mais 150. Traz o 5x para cá, 3x são 150. E, portanto, quanto mede x aí para a gente? X é igual, que é a medida que ele estava procurando, 50 metros, e a alternativa do teste é a alternativa E. Belezinha, pessoal? Tudo bem?
Então, vamos lá, dar sequência no exercício 2. Veja o que ele diz. Certa noite, uma moça de 1,50 m de altura, estando a 2 metros de distância de um poste de luz, poste esse que tinha 4 metros de altura, calcula para mim o comprimento da sombra da moça no chão. Então, vamos lá no nosso exercício. Vamos fazer um desenho. Vamos novamente tentar identificar quais são os pares de ângulos de medidas iguais. Então, é o seguinte, para o exercício 2, temos o nosso poste. Aqui está o nosso chão. Nosso poste perpendicular, ele tem 4 metros. Tá aqui a nossa moça, seus cabelos bonitinhos. Aqui tá a nossa moça, que tem uma altura de 1,50 m. A nossa moça está a uma distância de 2 metros do poste. A moça está de pé. Eu quero saber quanto mede a sombra da moça. Então, enxerga de novo para mim 2 triângulos retângulos. A, B, C. No triângulo grande, eu tenho aqui em cima um ângulo vermelho e tenho aqui um ângulo azul. Peraí. Então, nesse meu primeiro triângulo grande, retângulo, que se chama ABC, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho este ângulo vermelho aqui. Quem que está em frente ao ângulo vermelho? É esse 2 mais a sombra. E eu tenho ali um ângulo azul. Quem está em frente ao meu ângulo azul? A altura do poste, 4 metros. Então, a altura do poste está para a sua sombra, assim como eu tenho o triângulo pequeno, o CDE, que é o triângulo da moça, que também é um triângulo retângulo. Então, aqui é o D, aqui é o E, aqui é o C. Veja lá, o ângulo C é comum para os 2 triângulos. Então, este ângulo azul aqui é comum para os 2 triângulos. E quem é o lado em frente a ele? É o lado de 1,5. Assim como, se esse é reto, se esse é azul, esse aqui de cima é o vermelho. E aqui neste triângulo eu tenho a sombra. Então, é só montar aqui a nossa proporção e sair fazendo conta. Então, o que eu vou escrever aí? Por exemplo, a altura está para a altura, assim como sombra do grande está para a sombra do pequeno. Agora, o resto é fazer conta. Então, olha para mim. Como eu tenho uma vírgula aqui embaixo, eu vou pôr uma vírgula aqui em cima e vou acrescentar um zero. Igualada a quantidade de casas depois da vírgula, eu posso sumir com a vírgula. E posso dividir 40 por 15, simplificando, aqui por 5 dará 8, aqui por 5 dará 3. Vamos multiplicar em cruz. Então, 8S é igual ao triplo de 2 mais S. 8S são 6 mais 3S. Traz o 3S para cá, 5S são 6.
e, portanto, S são 6/5. Lembra que eu falo para vocês que eu tenho preguiça de dividir por 5? Olha o que eu faço novamente. Multiplico em cima e embaixo por quanto? Por 2. 6/5 ou 12 décimos é exatamente a mesma coisa. Só que dividir por 10 dá menos trabalho. E, portanto, isto aqui medirá 1,2 metros, que é a sombra da nossa moça, alternativa do teste, alternativa B. Belezinha, pessoal? Tudo bem? Deu para entender direitinho o que a gente fez? Então, vamos lá para o exercício 3. Olha o que ele diz. Após um tremor de terra, 2 muros paralelos em uma rua de uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Os moradores reuniram-se e decidiram escorar os muros utilizando 2 barras metálicas, como mostra a figura abaixo. São os 2 segmentos representados aí em vermelho. Sabendo que os muros têm altura de 9 e 3 metros, respectivamente, e que as alturas do nível do chão e que a altura do nível do chão, as 2 barras, se interceptam, despreze a espessura das 2 barras. Então, cuidado com esse probleminha aí, que a gente vai precisar dar uma conversada. Eu vou começar a chegar para você e vou dizer o seguinte. Então, para o probleminha 3, veja o que a gente vai ter. Eu tenho um primeiro muro que tem 9 metros. E esse aqui, 3. Daí ele marca aí para você, ó. Começa a conversar comigo aqui. O que eu estou querendo calcular é esta medida, ó. Esse pedacinho aí que eu vou chamar de H. É isso que eu quero. Eu não conheço a distância que separa os 2 muros. Então, eu vou chegar para vocês e vou dizer que toda essa distância aqui é D. Mas eu sei que eu tenho aí triângulos retângulos. Então, por exemplo, eu vou começar a chamar só este pedaço aqui, ó, até o H, de X. E este restinho de medida ali, eu vou chamar D menos X. Lembrando que estes triângulos são 2 triângulos, o quê? Retângulos. Belezinha? Daí, vamos começar a estipular aí pra gente o que é essas medidas aí. Então, eu vou começar a trabalhar com 2 triângulos por vez. Então, enxerga para mim, primeiramente, esse 9.
e este H. Peraí. H. Esta medida aqui é o D menos X, esta medida aqui é o D. Enxerga para mim? Eu tenho dois triângulos, sim, semelhantes. Olha para mim, são retas paralelas cortadas por transversal. Estes ângulos verdes, eles também são ângulos o quê? Congruentes. Então, vou começar. H está para 9, H está para 9, assim como D menos X está para D. D menos X está para D. Enxerga isso bonitinho? Vou fazer agora a mesma coisa no outro triângulo. O meu outro triângulo, eu tenho a altura do muro 3. Agora, eu vou ler este triângulo de cá. D, H, então, eu vou ter esse pedacinho aqui é o X, e esse pedação todo é o D. Então, eu vou começar. H sobre 3 é igual X sobre D. X sobre D. Consegue enxergar isso? Bom, o que a gente vai fazer agora? Com esta informação aqui, ó, eu vou somar dos dois lados da minha igualdade. Quando eu somar dos dois lados da minha igualdade, olha o que nós vamos ficar, então. H sobre 9 mais H sobre 3 é igual D menos X sobre D mais X sobre D. Perceba aqui do lado de lá, ó, os dois denominadores são iguais. Então, eu escrevi que H sobre 9 mais H sobre 3 é igual D. D menos X mais X. Enxergou? Quantos são menos X mais X? 0. O que sobrou? D sobre D. Então, eu já vou fazer aqui H sobre 9 mais H sobre 3 é igual a D sobre D, que vale quanto? 1. Certo? Então, agora IMC, que vai ser 9. 9 dividido por 9, 1 vezes HH. 9 dividido por 3, 3 vezes H, 3H. E 9 dividido por 1, 9. Denominadores todos iguais, os numeradores também o são. 4H são 9. Então, quem é H? 9 quartos. Mas, queridos, percebam que agora, aqui no meu exercício, ele fez a continha. Então, vem aqui em cima, ó, 9 dividido por 4, dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Não tenho que abaixar, põe uma vírgula, põe um 0. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. 20 dividido por 4, 5 vezes 4, 20. E, portanto, esta altura é 2,25 metros, que dá para gente a alternativa do teste, letra D. Pessoal, e aí? Pensaria em tudo isso? Será que você conseguiria pensar em todo esse exercício? É um exercício mais complexo, certo?
Então, vamos lá. Para a gente finalizar, exercício 3 diz o seguinte: os ângulos CEA e CBD da nossa figura são dois ângulos congruentes, esses que estão marcados aí em vermelho na sua apostila. Se a medida AB de bola é igual à medida C de cebola, E de elefante, e mede 9, e a medida D de dado e de elefante mede 5, quanto mede BC? Então, vamos lá no nosso exercício. Então, no exercício 4, a gente tem o seguinte, vamos fazer o nosso desenho. Então, vamos começar. Triângulo grande. Quais são as medidas e as informações que a gente tem para o triângulo grande? O triângulo grande é um triângulo assim, ó. Eu tenho aqui é C, eu tenho que aqui é o E, e eu tenho lá em cima o A, e eu tenho marcado aí um ângulo vermelho. Então, eu vou chegar para vocês e vou dizer, aqui a gente tem um outro ângulo que eu vou marcar em preto, e lá em cima eu tenho um outro ângulo que eu vou marcar em verde. Então, são esses os três ângulos internos do meu triângulo. Daí, eu vou fazer aqui uma divisãozinha aqui assim, por exemplo. Aqui eu vou ter D de dado, e aqui eu vou ter B de bola, e aqui eu também vou ter um ângulo vermelho, o mesmo marcado lá no anterior. Você consegue enxergar, então, que eu já tenho dois pares de ângulos de medidas iguais? Que é o preto comum para os dois e o vermelho? Então, vou chegar para vocês e vou dizer automaticamente, este ângulo aqui é o meu ângulo verde. Então, vamos às informações. Ele diz para a gente que AB de bola mede 9. Então, ele diz assim, ó, esse pedaço aqui, ele falou para a gente que mede quanto? 9. Aí, ele disse para a gente, C de cebola e de elefante, tudo isso aqui embaixo, também mede 9. Aí, ele diz para a gente que DE, esse pedacinho aqui, mede 5. Horas, se esse pedacinho aqui mede 5 e tudo mede 9, esse pedaço do lado de cá mede quanto? 4. Eu quero saber quanto mede esse pedaço aqui, x. Então, vamos de novo fazer aquilo que a gente estava conversando e vamos desenhar novamente dois triângulos. Então, vamos começar. Triângulo grande. É o A, C, E. Quais são as informações que eu tenho no triângulo grande? Esse ângulo é o tal do ângulo vermelho, que ele marcou aí pra gente na figura, e ele mede x mais 9. Esse ângulo aqui em cima, que eu chamei de ângulo verde, em frente ao ângulo verde, eu tenho um lado que mede 9. Aí, eu tenho um outro triângulo pequeno, que é o BCD. BCD. Onde eu tenho um ângulo vermelho. Em frente ao ângulo vermelho é o meu lado que mede 4. E tenho aqui o meu ângulo verde. E em frente ao ângulo verde eu tenho um lado que mede quanto? X. Pronto.
É só montar agora a nossa proporção. Então, vamos lá. O que eu vou escrever? Então, vamos lá. Vermelho conversa com vermelho. X mais 9 com 4. E verde conversa com verde. 9 sobre x. Pronto. Vamos cair aí numa equação do segundo grau. Vamos multiplicar em cruz, porque não tem simplificação possível. X vezes x mais 9 é igual a 9 vezes 4, 36. X ao quadrado mais 9x, traz o 36 para cá, menos 36, igual a quanto? Zero. Vamos lembrar? Pense em dois números cuja soma é menos b sobre a, cuja soma é quanto? Menos 9, e cujo produto vale quanto? O produto vale menos 36. Então, pense em dois números de soma 9, produto menos 36. Quem são eles? Menos 12 e mais 3. Então, ou x é menos 12, que por razões óbvias, lado não me interessa que tenha uma medida negativa, ou x é igual a quanto? 3, que é a medida que vai nos interessar, gabarito A. Pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula, segunda-feira, na frente 3. Tchau, tchau para vocês.